Olá, galera! Vamos começar a parte de estequiometria, cálculo estequiométrico, essa parte também que vai ajudar a gente bastante na resolução de exercícios que envolvem quantidades, a parte quantitativa na química, nas reações químicas em si. Quando se fala em cálculo estequiométrico, o primeiro tipo que nós vamos apresentar, é importante a gente lembrar que o cálculo estequiométrico trabalha o cálculo das quantidades de reagentes e produtos nas reações químicas. Né? A partir da quantidade de um certo reagente, eu determino a quantidade de um certo produto ou vice-versa. E quais são os passos que a gente tem que utilizar para conseguir concluir legal um cálculo estequiométrico? O primeiro passo é sempre montar a equação química e necessariamente essa equação química ela tem que estar balanceada. E o balanceamento que mais a gente utiliza aqui é o método de tentativas mesmo, que a gente vai abordar para você ver. Nós temos também aí que fazer a proporção molar, é tirar a proporção a qual a gente tira a partir do balanceamento que foi feito, correto? Nós vamos fazer também no exercício. Fazer as transformações se necessário, se o exercício fornecer massa, a gente tem que transformar em massa, se ele fornecer moléculas, a gente tem que transformar em moléculas, se ele falar em mol, a gente vai ter que deixar em mol mesmo, nós vamos tudo mostrar isso para você nos exercícios. E o último passo é a gente montar realmente uma regra de 3 para a gente finalizar o nosso cálculo estequiométrico. Eu trago aqui alguns exemplos para você. A primeira relação é a relação mais simples do cálculo estequiométrico, que é a relação mol-mol. Nós temos aí o sulfato de sódio, que é uma substância utilizada para fabricar papel e vidros, e para obtê-lo faz-se reagir o ácido sulfúrico com o cloreto de sódio. Nesse caso, o exercício fornece a reação. Ele parte de 7 mols de NaCl, né? E ele pede para a gente calcular a quantidade produzida de Na2SO4 de HCl em mols. Portanto, olha, ele fornece uma quantidade em mol e pede a resposta também em mol. Montando a reação, que já está pronta, já está balanceada, a gente consegue observar que a proporção molar é 2 mol de NaCl para 1 de sulfato de sódio para 2 de HCl. Tranquilamente, a gente já coloca 7 mol debaixo do HCl. Note que em mol a gente não precisa converter nada, porque na regra de 3 tem que realmente ficar mol debaixo de mol. Eu coloco X no Na2SO4, Y no HCl e a gente consegue determinar os valores de X e Y tranquilamente, 3,5 mol, 7 mol. Relação mol-mol, primeira relação que eu gostaria de mostrar para vocês. Nós temos também a outra relação, que é a relação mol-massa ou massa-mol, onde de um lado trabalho massa, do outro lado mol. Nesse exercício ele fornece a equação e parte de 3 mols de Cl2 e pergunta a massa do HCl. Bom, no primeiro momento a gente tem que calcular a massa molar do HCl, que seria 1 do hidrogênio mais 35,5 do cloro, totalizando 36,5. Montando a reação, a gente consegue tranquilamente perceber o seguinte: fazendo o balanceamento, o número de átomos nos reagentes tem que ser igualzinho do número de átomos nos produtos. Nós temos aí a proporção de 4 de HCl para 1 de Cl2. No mol de HCl, a gente converte isso para massa, fazendo 4 vezes 36,5 e do outro lado a gente mantém em mol. Basta multiplicar em cruz e obter o resultado 438. E o último caso seria relação massa-massa, onde ele fornece um reagente que está se decompondo, no caso o bicarbonato de sódio, produzindo carbonato de sódio, água e CO2. E aí a gente consegue, no balanceamento, verificar que 2 mol de NaHCO3 está para 1 mol de Na2CO3. Transformo dos dois lados em massa, porque ele menciona massa para os dois lados, calculando as massas molares dos dois. Com isso a gente consegue, a partir de 168 gramas, calcular a massa do Na2CO3, que daria 106 gramas, e com isso a gente marca tranquilamente a letra C. Essa é a relação massa-massa no cálculo estequiométrico. É isso aí, pessoal.